quem não me conhece, eu me chamo Douglas Rodrigues. Hoje nós vamos abordar rapidamente um pouco sobre a questão do débito kármico, da lei de causa e efeito. A espiritualidade, ao estar nos preparando para as nossas atividades mediúnicas na casa, então nos dá a oportunidade também de aliviarmos o nosso débito kármico. O que é o débito kármico? O débito kármico é a cobrança, o reajuste que você deve realizar com uma pessoa que você fez mal. Essa pessoa você pode ter feito mal em uma vida anterior, até mesmo nessa vida, enfim. E aí como que você vai aliviar a questão do débito kármico? Através das suas atividades mediúnicas. E aí você realizando esses princípios básicos de estar ligado à espiritualidade, então você se encontra prontamente preparado para iniciar as atividades espirituais. Quando você está desenvolvendo então a sua mediunidade, o seu mentor se reúne com mentores responsáveis pela situação física que você está vivendo, ou seja, a sua programação encarnatória, e então vão negociar com espíritos que você fez mal em vidas anteriores para o momento de cobrança que você vai viver, está vivendo ou já viveu. Olha, a partir de hoje você está cobrando do meu filho, minha filha, então a partir de hoje eu peço para você ter um pouquinho de paciência. Ah, mas como eu vou ter paciência? Então o espírito, assim, muitas das vezes, cobrador, se rebela contra os nossos mentores, mas rapidamente controlado pelas energias que os mentores aplicam nesses espíritos, que nós podemos chamar de choques magnéticos, passes magnéticos, entre diversos outros nomes. O cobrador, ele entende que naquele momento ele precisa se afastar um pouco mais de você, para que você então possa dar a ele uma condição de libertação. E aí então essa condição de libertação nós chamamos de conquistas espirituais. Você vai trabalhar espiritualmente, seja desde já no desenvolvimento, onde você vai estar trabalhando em você conceitos, energias, estruturação do corpo físico, estruturação do corpo espiritual, e aí melhorando, saindo de uma condição mais negativa, entrando dentro de um posicionamento primeiro neutro e depois para o positivo. Então você começa a ter a oportunidade de libertar esses cobradores, que entra dentro do assunto débito kármico. Mas para libertar, para alcançar essas oportunidades de libertação, de aliviar seu débito kármico, entra também as questões de postura mental, postura de sentimento, estar mais afinco aos trabalhos espirituais, estar mais participativo aos trabalhos espirituais. Quando você é preparado para ser autorizado e então exercer a sua atividade mediúnica, a sua caminhada espiritual, você então precisa tomar aqueles cuidados básicos que foram falados anteriormente, que é sempre estar com a mente voltada à espiritualidade, estar com o sentimento voltado à espiritualidade, mas também estar com a sua postura voltada à espiritualidade. Na Terra nós temos uma cultura de que quanto mais se tem materialmente, menos se tem de amor, de humildade, de tolerância, e você deve trabalhar na contramão disso. Se você tem alguma condição financeira mais estável do que o outro, você deve tentar equilibrar esse descompasso. Se eu tenho uma condição financeira que me permite ter o que eu quero na hora que eu quero, então, está na hora de eu me dedicar mais, ter mais amor, ter mais humildade, ter mais tolerância. Mas é muito bonito falar de amor, de humildade, de tolerância. Difícil é praticar esse amor, essa humildade, essa tolerância. E isso está ligado diretamente ao nosso reajuste kármico. Vai ter uma oportunidade em que você vai estar apenas dialogando com alguém e ali naquele momento vai ter muitos espíritos te acompanhando. E em todos os momentos da sua vida, tá? Encarnado, tem espíritos te acompanhando. Vai ter mentores, mas também vai ter espíritos inferiores.
Pode ser que naquela situação que você está orientando alguém, a pessoa te pede uma orientação, pode ser que ali naquele momento esteja presente seus cobradores. E é bem provável que eles estejam ali. Se o seu conselho for positivo, se a sua energia que você vibra até a pessoa for positiva, aí o seu cobrador naturalmente vai ter um toque de consciência dele, né? Onde ele vai, opa, peraí, se essa pessoa está orientando a outra positivamente, pode ser que ele realmente mereça o meu perdão. Pode ser que realmente ele mereça que eu deixe ele em paz e eu siga a minha evolução. E então naquele momento você tem a oportunidade de uma libertação. As maiores libertações que nós temos está nas nossas atitudes, seja ela no seu cotidiano ou seja ela nas suas manipulações espirituais. Claro que pela energia que nós trabalhamos na doutrina Luz Universal, que é a energia crística, energia iniciática, energia evangélica, e unificada então a nossa energia vital, que aí produzimos então o ectoplasma, nós conseguimos gerar uma maior condição de libertação. Então, se você poderia libertar um cobrador no seu cotidiano apenas com umas simples atitudes de bondade, nas suas atividades espirituais você pode libertar vários. Mas quem determina quais serão libertados ou não são seus mentores, o número de conquistas espirituais, que nós chamamos na doutrina de bônus espirituais. Então, quer dizer, se você alcançou um determinado grau de bônus espirituais, você liberta um grau de espíritos. Quanto mais se produz espiritualmente, mais se há libertações. Posso libertar cobradores? Posso libertar espíritos no meu desenvolvimento? Sim, você está libertando. Existem espíritos que você, só de ter começado a sua jornada espiritual, já foi o suficiente para que você pudesse libertá-los. Então, quer dizer, o desenvolvimento é sim para você um passo muito importante, porque além de você estar recomeçando a sua caminhada espiritual, você também recomeça a libertar os seus débitos kármicos, que entra dentro da questão do peso da cruz, né? Então, quer dizer, eu estou aliviando o peso da minha cruz, só pelo fato de estar aqui, de me colocar à disposição de libertar os meus cobradores. Às vezes a gente começa a desenvolver espiritualmente e você fala, não, eu já aprendi tudo. É fichinha, faço de olho fechado. Mas o seu corpo espiritual, que entra a questão dos seus chakras, que entra a questão da preparação da sua estrutura mental, ainda não está pronto. Mas pode ser que quando você às vezes é autorizado aos trabalhos, tem uma determinada atividade mediúnica, por exemplo, as mesas de assistência, que você vê que você está pronto para atuar ali. Mas quando você é autorizado, você, não estou tão pronto assim. Por isso você vai deixar de trabalhar espiritualmente, por isso você vai deixar de estar aqui praticando as suas atividades. Não, nós temos outras atividades, você vai participar dessas outras atividades e na hora que você se sentir pronto, você vai. E aí entra muito a questão que quem está chegando agora, escuta alguns médiuns da casa já falar e não compreende. Sintonia. Não estou com tal sintonia para tal trabalho. Bom, naturalmente, se você está na casa, você deveria ter essa sintonia, você se colocou apto aos trabalhos, mas não devemos esquecer que você tem livre-arbítrio? Claro que você tem livre-arbítrio. Só que quando você se propôs a estar aqui, você é como se você tivesse entregado esse livre-arbítrio para o seu mentor. Toma aqui, toma conta disso aqui, eu estou aqui à disposição. Mas o seu estado emocional, mental não está legal. E aí, é produtivo que você vá a uma mesa de assistência, a um trabalho espiritual, se você não está totalmente bem? Naturalmente que não. Naturalmente que a espiritualidade quer de todos nós produtividade. O que leva a essa produtividade? Paz no corpo físico, paz no corpo espiritual, equilíbrio, estar apto a tal atividade. Não devemos realizar nenhuma atividade espiritual por realizar. Porque estaríamos ali então realizando um trabalho que se fala tanto no campo da espiritualidade, que é trabalhos mecânicos, onde você está numa atividade por estar, seu corpo está ali presente, mas a sua mente não está, sua mente está pensando na casa, sua mente está pensando no trabalho, sua mente está pensando em diversos outros pontos.
Seu coração está chateado com uma pessoa que te fez mal naquele dia. Enfim, seu corpo físico está aqui presente, mas a sua mente, seu corpo emocional não está aqui presente. Então, ali naquele trabalho não há uma produtividade, há um prejuízo espiritual. E aí você pode estar adquirindo para você novos débitos kármicos. Porque naquele trabalho foi programado de passar um grupo de espíritos inferiores, que eram cobradores, que vieram aqui alcançar uma ajuda, que vieram alcançar uma conquista espiritual, enfim, que eram desencarnados, estavam nas camadas inferiores, chegaram até aqui, cada um na sua dimensão, veio para ter oportunidade espiritual, mas um médium se deu ao trabalho de não estar bem e participar daquela atividade, e ele precisava passar no canal daquele médium, mas não passou. Não passa nesse aqui não, passa naquele ali. E não passou. E todos que ele foi direcionado para passar naquele trabalho, ele não conseguiu a evolução. Porque passou em todos, e um só não estava bem, mas os outros estavam bem, ele recebeu energia, mas ele não recebeu energia? Recebeu, mas ficou faltando de um. E que talvez aquele um era você, que participou daquele trabalho contrariado, porque o médium insistiu tanto para você participar, você foi participar, participou, mas você não estava bem, então você não se conectou com a espiritualidade como deveria, e aquele espírito não passa no trabalho. A espiritualidade pode ter prejuízo, aquele espírito pode sair prejudicado, mas você foi para casa normal, e aquele espírito não passou. E aí os mentores têm todo o cuidado de sentar com ele e conversar, olha, hoje não foi a sua oportunidade, mas não foi minha oportunidade, por quê? E ele começa a procurar ali as situações, e aí ele identifica rapidamente, isso não demora muito para ele identificar, que ele não foi elevado porque você, um determinado médium, não estava apto para ele. E aí ele vai julgar você. Nossa, mas por que essa pessoa se colocou a estar participando daquela atividade espiritual, daquela movimentação espiritual para que eu passasse, para que eu tivesse a minha oportunidade, sendo que não estava bem? Ou seja, aquele espírito ele vai ter a oportunidade dele. Possivelmente, talvez não seja nem com você, seja com outro. Mas se for com outro, a doutrinação dele, a lapidação dele, o desenlace dele com você vai depender de você. Porque aí você vai ter que gerar conquistas espirituais, vai ter que libertar outros cobradores, vai ter que realizar muitos trabalhos espirituais para que você tenha bônus para libertar aquele cobrador. Em geral, o que eu quero dizer? Que você, então, porque não está bem, você não vai participar daquele determinado trabalho? Não estou bem? Peraí, por que eu não estou bem? O que em mim não me permite participar de determinada atividade? É meu pensamento que está pensando muito lá fora? Então, peraí, estou aqui para trabalhar. Mecanicamente, você não é útil. Você é útil ligado espiritualmente. Vai fazendo suas preces, vai pedindo à espiritualidade que te dê a oportunidade, seus mentores, Deus Pai Todo-Poderoso, que te dê a oportunidade de estar em paz mentalmente, estar em paz emocionalmente. E aí quando você sentir que você está bem e o trabalho estiver em atividade, chama o médico, olha, vamos comigo então ao trabalho, e vá e se dedique, lembrando que você é um médico, você é a representação de Deus na Terra, então você tem que estar bem. Se nós não tivéssemos condições de estar bem, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos sendo preparados para ser representantes de Deus na Terra. Do seu direito, da sua condição, você não está bem? Sim. Você não vai estar sorrindo todos os dias, mas você tem que estar sorrindo todos os dias. Tem pessoas que olham para você e só pelo seu sorriso se sente bem. Então, se você consegue proporcionar isso num sorriso, quem dirá numa atividade mediúnica? Uma libertação mediúnica. Ah, Douglas, mas eu fiz minhas preces e mesmo assim eu não estou passando bem. O que eu faço? Mesmo não estando passando bem, eu vou participar daquela atividade espiritual? Nos procure, dependendo da situação, orientar você a passar numa atividade espiritual para que você se sinta bem. Mas o importante é que você se sinta bem, para que você possa ajudar aqueles que não se sentem bem. E aí o vaso precisa estar bom, precisa estar puro, precisa estar cristalizado. E aí então entra aquela questão básica. Por que não pode beber?
Por que não pode usar drogas? Porque além de agredir o corpo físico, mancha o seu corpo espiritual. E aí o vaso não fica puro, não fica cristalino. E aí no desenvolvimento, existem muitos que já estão até prontos para trabalhar espiritualmente. Mas por causa dessa questão de não ter conseguido ainda se desprender do vício da bebida, do vício das drogas, permanecem no desenvolvimento até que tenha consciência, primeiro a consciência de que não pode realizar mais essa prática, e segundo, porque precisa se descontaminar dessas substâncias. Então, a bebida, a substância como as drogas, elas agridem o corpo físico, sim, também o corpo espiritual. E o cigarro? Bom, o cigarro não vai agredir o seu corpo espiritual diretamente. Indiretamente, sim, mas diretamente não. Por que indiretamente, sim? Porque aos poucos você vai estar danificando seu corpo físico e ele vai ter menos tempos de vida, de existência aqui na Terra. Então, agride sim também o corpo espiritual.